E Perfeito. estamos já indo para a primeira rodada, né? Que é o Alê dos Goblins, né? Essa lenda do desporto mexiqueiro campineiro contra o Thanos. Né? Que, Então né, começa. bicho, na terça-feira já colocou pra vender os trolls dele, né? Não podia mais usar, né? Ah, Então, vamos ver o que ele vai fazer aí, que ele vai trazer de surpresa pra esse deck. assim, o que que mudou, por exemplo, o Troll sair do Dimir, né? Que nem você falou, você vai para uma abordagem mais mid, uma abordagem mais tempo. Uma coisa importante é que, assim, o Troll, ele fazia duas funções muito bem numa carta só. Ele era um entombe, né? Então ele jogava algo importante pro seu cemitério. E ele fazia fixing, né? Especialmente ali, pô, você tá com a ilha, daí você vai atrás do pântano com ele. E você consegue ficar bem mais tranquilo com a sua base de mana, além de, né, fazer um fixing no geral, assim, né? Não só focando nos básicos. Então é uma carta muito boa. Eu acho que o deck vai deixar o seu plano Reanimator. Não tanto, ele pode começar a. Ele ainda mantém, mas ele pode às vezes usar menos cartas com esse plano, que é um pouco do que a Wizards falou que ela queria, né? Ela queria que o arquétipo Reanimator continuasse a existir, mas ela tinha problemas de como esse deck existia, que ele tinha muitas linhas diferentes e tal. Ela quer que o Reanimator seja o deck, o Dimir seja outro deck, não necessariamente um Dimir Reanimator. Ainda tem, né, essas peças importantes, toma essa Force of Will no Vial aí, mas ele tá virando cada vez mais o deck mid, o deck tempo e tal, então essa diferenciação é muito importante. O SAP é permitido no Legacy? Não, ele foi banido já. Os últimos bans do Legacy afetaram sempre o B, né? Então, o Griff, né, que quando o deck chamava Scaminator, depois o Sapo, porque o Sapo era um plano B perfeito, e agora o Troll, né? Então, assim, o B-Mid é um arquétipo que eles acham muito interessante, mas o Reanimator, que pode jogar mid ou pode jogar tempo, não estava necessariamente agradando, então eles querem deixar mais direcionadinho. Eu acho que o Ben ainda vai continuar o melhor deck do formato, mas é claro que ele perde uma questão extremamente importante para ele. Exatamente. Bom, o meu anjo tá assistindo aqui. Um beijo, meu anjo Ferfaf. Bem-vindo à nossa live, né? E é exatamente o que você falou, né? Aí aqui também uma coisa interessante, né, Rodar, que aconteceu no turno 1, que foi exatamente isso, né? O Ale ele tentou um Vial, porque é uma carta que começa a fazer com que o Goblin tenha duas jogadas por turno de uma maneira muito eficiente. E o Thanos estava com uma mão um pouco mais para trás, um pouco de dificuldade de desenvolver jogo, né? Então ele pensou, cara, eu vou tirar isso aqui para não tomar dois Goblins todo turno, porque aí pode ser um lacaio ou um lacaio mais alguma coisa. E aí começa a ficar um pouco complicado. Anulou o primeiro e agora tá tomando um bombadinho. Que delícia, que alegria. Exato, vai fazer bombadinho que vai tomar shot the Não, Shari. não pode pirata é coisa. Ih! E Jesus Kid. É, meus amigos. Piratas são outlaws, cara. Não está fácil para ninguém. Exato. Não pode matar o pirata. Você só não consegue fazer a mágica, gente. Tá tudo bem, tá? O mundo continua É, girando numa boa. Não existe um alvo válido. Ah, exato. daí se ele tivesse um outro Goblin que não fosse isso. Você só não consegue fazer a mágica, tá? Tá Uhum. tudo certo. Ele tem eu acho que ele tem um Bowmaster na mão. Sim, serve Não até sei, fazer isso. Né? eu não sei se ele tá pensando em, tipo, seriamente fazer Bowmaster, dar um de dano e aí tentar forçar alguma coisa. Mas erro ocorre, nada acontece, tudo certo. Gente, Magic sendo jogado. Essa carta realmente faz a gente ficar se perguntando tipos de criatura. Sim. O Verfaf resumiu bem. Shot the Sheriff é tão bom e é tão ruim. Eu acho uma ótima definição. Bem precisa. Exato. Então, toma ele dois. Isso, eu quero ver se ele vai tentar fazer Orc e fazer o Ali sacrificar alguma coisa. Vai. Orc. Bombasta. E double block. E leva tudo.
tranquilo. Então vira uma troca 1 para 1, que contra o Bombardment é muito bom você fazer troca 1 para 1 com ele. Então, Sim. E aí, será que reanima o bombadinho e começa a bater nele com o bombadinho dele? Já fiz isso, não, foi muito interessante. Não, eu também acho que não. Também acho que é uma jogada meio ruim, né? Ele tem outro Bowmasters, o que é interessante, e acho que ele vai acabar indo pra essa linha aí, viu? Ou talvez voltar o próprio Bowmaster, não sei. o Bombadinho o Bombadinho é uma jogada. O Bowmaster eu já discordo, mas Bombadinho acaba sendo uma jogada. Acho que vai nele mesmo. Tipo, vai ter um token pra sacrificar. Aí nisso acaba valendo a pena. Hum. É uma ficha de Goblin ali em cima do deck do Ali? É uma fichinha de. Como se fosse jogo tabuleiro, né? Com o Ring Aham. Leader. E aí tem um Mog na Caverna das Almas pra indicar que é Goblin, né? Como se precisasse, né, meus amigos? Mas. Matrona. Matrona, vamos ver o que ele vai buscar. Será que Mas vem alguma coisa de custo 2? Pode falar. não, eu acho legal que o Ali ele incorpora o personagem, cara. Eu acho muito do caralho isso. Tá? Sim, né? Porque esse é o termo correto, né? Agora você vai pegar no meu pé sempre com isso, né? Vou ficar sempre. Mas eu acho muito legal, sim, cara. Tipo, pegar esse tipo de coisa. Pegou o que volta pra mão. Qual é que é o nome dele? Steam. Desculpa, eu sou. Eu tenho burro. Eu esqueço o nome da carta. Deixa eu procurar aqui. Steam Scourger. Pra voltar o bicho pra mão, né? E o bicho pra mão do dono. Então vai voltar o bombadinho pro próprio Alê, né? Foi uma jogada interessante, eu acho bem Sim. bacana. Vai tomar 2, né? Ah, não. Vai fazer o Steam Shore pra. Ele custa 2 nem a pau. Custa 2 e tem E4, cara. Que da hora. Não, é muito bom, cara. É muito boa Então. jogada. Maravilhoso. Agora sim, fez o que devia fazer, né? E agora tá numa situação de. Bom, como é que é o termo em português mesmo? É chumbo trocado não dói, né? E foi esse. 4 manos Ring Leader, né? Óbvio. Ring Leader. Chamou, né? Já tava ali no topo. Vamos achar aqui. Nossa, que Collected Company da Tainan, hein? Meu Deus. Ring Leader pra nada. Ring Leader pra nada. Cara, é muito difícil fazer Ring Leader pra nada, mas bombadinho. Dá pra trocar de novo. Mas ele também, em tese, consegue. Nossa, o Thanos comprou um Entomb depois. Foi punido. É. Vai fazer o bombadinho antes dos ajuda Sheriff no Ring Leader, que é só um guerreiro, né? Até onde eu lembro. Aí não morre. Toma ele 3. Arremessa a matrona pra dar mais 5. Cara, pior que se o Ring Leader tivesse achado uns 2, esse jogo ia ficar muito difícil. Ia ficar muito difícil. Não jogou a matrona, talvez queira encaixar mais dano depois. Achou um Arconte, é quase a mesma coisa, né? Que nada, no caso. Pensando ali se ele vai pra 4, eu acredito que não, né? 3 é uma das grandes do deck, né? Já vai ativar pra subir pra 4 depois? Pachalik Mons! Rapaz. Ia ficar meio azedo, viu? Ele tem essa opção de começar o jogo indo para esse mundo de reanimator, de reanimar, mas ele tem bichos muito bons para se tornar um mid-range muito forte, né? Enquanto Meu Deus que do o céu, é Ale um faz Makai. a abertura dos jovens. Mana Lacaio pra mesa.
ousado, alegre, sem medo de viver. Como diria Diniz, com coragem pra jogar. Mana, Lacaio e Strix vai tentar segurar o Lacaio. Do lado do Além dos Goblins tem um Starfire, que se tiver agora, é azedo. Tudo bem que no caso o Thanos tem, né, Counter Spell, mas meu amigo se encaixa. Imagina se pega no olho. É tipo isso aí, tá ligado? E não, respeitou. A Strix abriu as asinhas dela. O Ale falou: este pardal parece assaz insalubre. Deixarei ele aí. E passa o pardal. Além dos Goblins que inclusive tem Magos of the Moon no main deck, manteve. E se entrar aqui, começa a se tornar uma situação um pouco chata pro Thanos, que vai ficar. Se ele não estourar antes, né, obviamente. Vai ficar sem mana preta. E aí o deck começa a ficar bem pra trás. Quero ver como é que vai ficar esse próximo turno de desenvolvimento. Porque o Ale, tipo, fez a parte dele, pô, fazer o Goblin aqui, vamos ver de qual é. Mas, né, estar na Draw tem seus momentos tristes. O que ele jogou pra fora ali? Não tem ideia, ele jogou literalmente pra fora. Pra Pois fora é. da cama. Passou aberto, não fez a Wasteland. Olha só esse Alex safado. Acho que ele quer quebrar uma possível land, né? E depois voltar de magos, né? Pra impedir o Thanos de jogar. Isso. O Thanos tem Brainstorm, ele tem Fetch, né? Que é a combinação que ele quer, mas às vezes ele não sabe ainda o que ele precisa buscar. Né? Não sabe no sentido de ele tá esperando o movimento do Ale para definir isso. Quanto que Magos of the Moon para mesa. Então agora o Thanos tem informação para poder fazer um pouco melhor esse brainstorm ou dar um atacar na jugular. O Thanos tá cheio das cartas T2 aqui. Vai jogando T2 a gente não sabe. Isso, tem T2 amanhã, então só colar. Eu acho que ele vai fazer o brainstorm, exato. Agora ele já sabe exatamente o que ele tá querendo nessa partida. Ele pode, por exemplo, dar brainstorm, definir, arrumar um pouquinho mais a mão dele, exatamente no que ele quer. Estoura a Fetch, pega um pântano, deixa resolver, atacar regular na volta. E tem todo um turno para jogar Mágica em El Encuentro para volta. Então Thanos manda 2 cartas embora, né? Agora ele tem uma ideia, né, de como é que é o plano. Então, pô, já tem que usar uma remoção aqui. Então, ter mais uma remoção pode ser legal ou não, tal, etc. Mas principalmente tentar chegar nas cartas que são ameaças dele, né? Que por enquanto ele tá só travando o jogo. Mas ele quer, obviamente, desenvolver esse jogo, né? Excepcionalmente, Battle Golf seria maravilhoso, wonderful para esse ponto do jogo do Thanos. Né? Ele entra antes das outras criaturas, aí ele começa a bater tentando ligar, e aí aquela chuva de card advantage e tal. É uma carta de Magic, com certeza. E aí entra exatamente aquele ponto, né, que a gente tava falando, Ruda, que o Troll ter sido banido, ele entra nesse aspecto aqui do jogo, porque se por um motivo qualquer, né, esse mago estivesse na mesa e não tivesse como matar ele agora, ele poderia ciclar para buscar o pântano básico e colocar em jogo. O Ale tem uma Wasteland na mão que dá uma atrasada no jogo. O deck rodava, né, normalmente com duas ou três lands, né, e descer para descer, né, para uma, duas lands e acabar atrapalhando muito o jeito que o Thanos jogaria. E o Troll ele dá exatamente daria, né, esse espaço que o Thanos buscaria, e com o banimento não tem mais, né? Então tem que jogar pensando também nos próximos turnos, nos próximos terrenos que vai buscar. Então é muito interessante. Então, o grande ponto dele é você coloca numa carta só várias funções, né? E aí você abre mais slots do seu deck building para outras coisas. Então, que nem você falou, pô, vou ter que planejar meus turnos, vou ter que deixar meu deck
comprando mais cartas para eu chegar mais fácil em algumas coisas, eu preciso jogar mais seguro contra Blood Moon, contra Magos of the Moon, contra Back to Basics e tal. E tudo isso entrava tipo numa carta só que ainda fazia um entombe ali de graça, né? E era uma criatura realmente muito difícil de lidar. Então muda muito do deck building. Aí às vezes pro deck ganhar consistência, ele pode pensar, pô, vou ganhar consistência jogando mais mid, jogando mais tempo, e aí é um outro estilo de deck, né? O Reanimate vira coisa extra à parte. Ou vou jogar de Reanimator mesmo, mas vou jogar com aquele tradicional. Até jogar com vermelho, etc, etc. Então, muda muito a questão do deck building pro B. Era realmente uma carta muito, muito boa. Dá para pensar pô, vou usar uma terceira cor e aí usar o Ent ou o Olifante ou até a Águia horrível para tentar fazer algo parecido, mas dá muito mais consistência só ficar com a base e o B, você consegue usar suas Wastelands numa boa e se for para fazer isso, você joga de Reanimator mesmo, joga de Looting e etc, etc, etc. Assim, muda coisas importantes do arquétipo. Qual carta que ele puxou ali que está colocando? É o que exila? Ah, tá, beleza. E é um terreno também. Né? E a gente exatamente falou isso, né? A carta que atrapalha de verdade o Alê se chama Barrogoyf, está na mesa e é um 4/5. Que vai pro combate. E ele começa a conectar, daí você começa a tombar coisa, ele é um enabler de Reanimator. Ele vai estar fazendo Kentrip, aí o Ale começa a ter que jogar bicho na frente. Então ele perde uma massa de jogadas que ele pode ter, né? Porque o Goblins tem cartas de valor individual, tem, mas no geral é um swarm, né? Uma massa de cartas que tem que fazer um monte de coisa, né? Uma massa de Goblins. E aí começa a perder isso, tal, e nisso o Thanos tá ganhando vida, etc, etc, etc. É um universo bem complicado. E ao mesmo tempo, e essa que é a beleza da coisa, para quem tá vendo de fora, obviamente, é que a beleza da coisa é que o Ale ainda assim tem que subir rates de cemitério específicos, porque. Ou Master para mesa. Porque se ele tomar uma tracha turno 2, ele perde automaticamente o jogo. Então é bem curioso isso. O Jeskai que o Ney gosta de jogar no T2 lembra muito essa abordagem. Bogart Troller, né? Agora entrando exilando o cemitério do Thanos. Barrogoyf agora se torna um 0/1, se não me engano, correto? Ele só olha o próprio cemitério, né? Oi? É um cemitério só. É só o próprio cemitério, né? O coisa do Não. Barrogoyf. Tá. Não, eu entendi a pergunta. Desculpa, entendi errado. Deixa eu confirmar aqui pra gente. É os dois, acabei de olhar. É os dois, gente. Então por isso que ele continua com 3 de É os poder. dois. Exato. E o Nem não precisa da ajuda dos outros. Não, nem a questão é essa, eu só gostaria de. Meu Deus. Eu sei, O que aconteceu? eu sei, meu querido. É que pegar no seu pé é muito divertido. Não, com certeza. Bom, aqui vamos entrar em combate. Toma ele 6, Mila 4. E aí que é o Ganha Bargoyf 4 de vida. ganha 4 de vida. O Bargoyf nesse deck também é uma máquina, né? O bicho faz tudo. Buscou o outro? Ele é incrível, cara. Ele é uma carta que, assim, olhando coisas do Legacy, eu acabei que eu tô jogando muito, né, de Nadu e tal, etc, etc. Mas, assim, esse UB tem tanta carta que eu adoro, tem tanta carta que eu acho absolutamente incrível. E Battlegorf é uma dessas cartas, velho. É muito legal jogar. E aqui, essa situação bem chata se formando, né? Os dois Bargoyfs do Thanos estão em jogo. Estão contando agora para ver quantos marcadores tem. Quantos marcadores não, quantos que eles estão tendo de poder, né? Cara, 2 bichos, 5, 6, lifelink. É muito azedo para um deck de água como o do Ale, né? Não, E ele é ele não tá muito. de junto para dar um Maelstrom Pulse que nem faria isso em 1910, né? Mas tá bom. Ou no T2, ou no T2. No T2, olha só, 2025 no T2. 5 anos de T2 com isso. Inclusive, né?
Cartinha essa que vai deixar o BG Mid-Range um deck maravilhoso, né? Vai, não. Deck Tier 1, com certeza. Ó o Crenco aí. Ei, Crencão. O Crenco dos jovens. Crencão aí de bobeira, o Thanos vai comprar, ele tem um bounce na mão. Acho que ele comprou mais uma carta Ok, mas azul. ele não mata, né, o Ale, né? Não, Aqui ele dá 12. Ele dá 12. é. Apesar de que, assim, eu vejo ele voltando de qualquer maneira ao Crenco. E se for pra pensar assim, voltaria de qualquer jeito, tá ligado? Nossa, como tomba a carta. Deus do céu. São só 10. Exato. 10 Agora tem um cartinhas. Planeswalker, virou 6, tá? Aí falou, vou reanimar um trem aqui, ó. É um pequeno trem aqui. Aí ficou azedo pro nosso querido amigo Ale dos Goblins. Cara, sim, concordo com os termos. Assino com o relator. Exato. E, cara, Lembrando que já tivemos um mundo em que as pessoas pediam Bando Muxus no histórico. Tempos mais simples. tempos mais simples. Inclusive, a gente já viu aqui antes do Ale começar a jogar Legacy, né? O Rafa Viana, né? Que hoje tá doentinho, não pôde vir. Ele Melhoras, Rafa. jogava, ele jogava de Goblins, né? Quando tinha o Goblinzinho, o Sticker Goblin, né? E, Aham. cara, uma vez a gente tava brincando, né? Jogando Magic Online com esse deck. O cara do outro lado com. Tava de Death and Taxes, né? Era um deck bom ainda na época. O cara tinha talha na mesa, tinha. Nossa, não lembro, mas assim, ele tinha umas 3 criaturas na mesa. E aí o Rafa literalmente comprou o sticker, fez pra 6, Muxus, revelou 5 Goblins, um deles o Artif, todo mundo com ímpeto, bateu, matou. Deu 46 de dano. Isso aí, cara. É algo que o menino Muxus Faz. faz muito bem. Faz muito, muito bem. Ainda mais quando você tá jogando contra um deck de draft, que nem o Death in Texas. Um deck de quê? Draft. Como assim, deck de draft? Ah, olha, eu tenho um bicho 2 mana 2/1. Olha, eu tenho um bicho 2 mana 2/2. Olha, eu tenho um bicho 1/1. Gente. Ah, nossa, nossa. Cara, eu tava viajando na maionese pensando, desde quando o Dimir Reanimator é um deck de draft, velho? O que tá acontecendo aqui? Não, tô falando Só do que aí Death eu in esqueci Texas. só. Eu só esqueci que a gente tava falando de outra partida e eu viajei na maionese aqui por um momento. Boa. Só um cálice pra um aí também. Pra ficar maroto. Exato. Tal qual o mapa. É, meu amigo. Força de vontade, dando pitch, né? Daí o Thanos vai decidir em quê? Em um brainstorm mesmo, né? Então ele deixa os counters não para se proteger das criaturas, né? Porque Caverna e Vial são cartas reais, mas para se proteger de Vial, para se proteger de alguma spell que pode aparecer, tal, etc. Sim. Né? Para dar uma segurada desse jogo. Mas ainda é um game muito sobre Battlegoyf e seus amigos, que são absolutamente incríveis. Especialmente quando eles entram antes do que eles deveriam, né? Você chegou, falou, vou colocar um Arconde do Amor aqui, 8 manas, um bicho 6/6 que voa, tem um ETB bacana, forte. Então, se você pagar 8 mana por ele, é honesto. Aí vem uns caras lá, faz mana em tombe, no turno que vem Reanimate, toma aí um Arconte no segundo turno e muita sorte para você a partir de agora. Devo Strix, goleiraça, né? E, dependendo de como for, se comprar um Kaito, não vira só uma goleira, né? Vira um problema muito grande pro Ale. Exatamente. Strix que vai ficar sendo chamada por um tempo de Hugo Souza pelas suas habilidades. Exatamente. Quem vem lá? Bombadinho. Bombadinho encaixa, né? Tem Menace, toma ele 2. O Thanos, como é que ele Faz vai até. seguir? Tem uma fetch para poder ligar um possível Fatal Push. Tem Ponder, tem Bombardment. Então tem como dar uma desenvolvida boa. Acho que tem um Fatal Push também, o Thanos. Tem Assim, um push.
Então, Ele tem que dá pra ele pensar nessa Strix ficar parada por questões de ímpetos futuros e tal, uhum. tipo do Artif e tal, mas quero ver como é que ele vai decidir o que fazer aqui. Acho que por hora dá pra ter alguns ataques sim, apesar de que, por exemplo, eu realmente não acharia um total absurdo falar: "Não, não vou atacar, vou ser humilde", mas acho que, sei lá, abrir com o Ponder pra tomar decisão, não, vamos abrir de Fatal Push. Foi dentro do que ele já sabia que ia acontecer. E talvez queira passar aberto? Quero Cara, ver eu não qual, entendi porque ele não fez o pântano simplesmente. porque ele não virou o pântano, né. É, mas tudo bem, né? É. Pradinho, muito boa noite, meu lindo. Um beijo no seu coração. Você é maravilhoso, assim como My Angel. Ó, bem que você falou, né? Vamos colocar alguma coisa aqui pra segurar um possível haste. Achou um crenco. É alguma coisa, né? Dado que ele encontrou alguma coisa legal. Exato, ele encontrou uma carta muito boa, mas é óbvio que ele entrando com ímpeto é um pouco mais convidativo para fazer alguma coisa. Mas bom, Bowmaster entrando aqui na mesa, mais no povo à mesa, vamos começar a travar esse jogo para quando o Battlegorf chegar, ele começar a jogar a partida dele. Achou uma Wasteland. Pode colocar um goleiraço em modo de defesa também. Tira essa caverna aqui da brincadeira. Battlegorf novamente para a partida. O Battlegoyf, ele é como se fosse um quarterback, né? Ele tá ali pra segurar um pouco o jogo, mas se precisar ele ataca também. Isso, se eu entender esse futebol americano, pô, essa analogia assim é Cara, muito qualquer boa. pessoa que entende futebol americano deve estar se revirando por dentro, falando, meu, que obscenidade foi essa que foi dita? Entendi. Então vamos seguir. O Giselo era quarterback, né? Sim. Aqui acabam meus conhecimentos sobre esse jogo. Mas bom, vamos Você ver como é sabe que. que a bola também é oval. Eu sei que tem uma bola, Edição. mas vamos de Ponder aqui. Vamos de Ponder, encontrou duas cartas azuis pelo menos, e aí o Thanos esconde pra gente que dá narração falar tanto faz, né? A gente fica aqui no escuro completo, mas ele vai embaralhar, então tanto faz mesmo. Exato. Acho que ele tem uma Force of Will na mão. Mas assim, o que o Thanos quer muito é as Joias do Infinito, não. Lidar com esse Crenco o quanto antes, porque é uma carta que sai de controle com uma facilidade muito boa. Ó, a gente tinha uma dúvida, tá, Ney? Só deixando claro, o negócio colocou sozinho, que mostra que o Chicão é de São Paulo, né? Senão ele falaria que o trem colocou sozinho. E bateu 5. Bloco. Exatamente. E aí, né, bloco do queridíssimo, né, Ringleader, que fez a sua grande vantagem no começo do jogo ali já. Vai vir um Muxus na moralzinha? Sim, Muxus, fé no coração. Vai tentar. Vamos lá. Não, Não. Trona buscando Sim. algo. Não. Ou a Munitions legal, né? Com o trigger do Ammunitions na mesa, ele pode fazer uma cópia de vários goblinzinhos com o Krenko pra poder bater. Pra poder matar alguma coisa, né? Um Barrelgoyf, por exemplo. Que é uma coisa que atrapalha bastante. Exatamente. Vai fazer o Brodinho, vai causar dano igual ao número de Goblins. Só 8? 4, 5, 6, 7, 8. Battlegorf foi jogar no gigante. Uhum. E falta o trigger da Matrona agora. Isso, tem que resolver Matrona. É isso aí. Além dos Goblins, ele não perde os triggers dele. Não, você tá pensando o quê? Provável. Eu não sei, tem outro book que você pode pegar? Não, só tem um. Afs. Vamos ver qual das cartas ele vai pegar. Vai pegar o. E É preto. o, é o Tenente? Eu não lembro É se o o tenente, é Tenente o é o. tenente. É o tenente.
Então sacrifica um Goblin, o oponente perde 1 de vida e você ganha 1 de vida. Thanos acabou de entrar numa área periculosa da partida. Uhum. Sem o goleiro para defender. Sem ganhar vida com o goleiro para se defender. E o tenente, se eu não me engano, ele não paga mana para poder ativar ele, né? Não, você só sacrifica o Goblin, é isso aí. Quando ele entra, ele faz 2. É, meu amigo. E aquela coisa, né? O Krenko pode fazer muito mais goblins a ponto do tenente matar o Thanos, né? Tá falando aqui. Então tem o Não, trigger. ele já mata. Ele já mata. Então a gente tá falando aqui, ó. Tem 6, 7, 8, 9, 10, 11. Temos 11 goblins na mesa. O Ale pode fazer mais 11. Vai pra 22. Não. E aí, GG's e games e live. Exatamente, cara. Já nem precisa ser o da Austrália, não, cara. Em Barueri já esse jogo. Ele não tem kill na mão? Nenhum? Ah, se tivesse, tinha matado o Krenko já, né? Pronto, ele colocou todos os goblins no mesmo lugar, né? Pra mostrar que todos que eles estão com Summoning Sickness, né? E agora o Ale começa a contar e piu! Vai lá, vai lá. Valeu, é isso aí, infelizmente. Tem que ser assim, né? Porque você faz tudo lá, e aí no último Thanos vai lá e, sei lá, faz uma forma dele não tomar, né, o dano, seria uma opção. Mas é isso. A Lei dos Goblins vence a partida. Beleza. A Lei dos Goblins, o nosso único, maravilhoso A Lei dos Goblins. Como é que você tá, meu lindo? Tudo bem, o pessoal na live tá ouvindo? Acho que sim, devem estar ouvindo. Agora a gente conseguiu deixar tudo organizado ali, que as coisas funcionam perfeitamente. A gente só tem que tomar cuidado de, às vezes, mudar o microfone, porque o Du faz os anúncios com o megafone e pega aqui, então durante as partidas a gente deixa desligado. Mas todo mundo te ouvindo, a gente tá te ouvindo também. Joia, bom demais. Testemunharam aí uma multição. Cara, a gente tava falando exatamente disso. Mas falei, Rudá. Não, é isso, você vai falar omuxão mesmo. Só tava dando eco pra essa carta que. Pô, primeiro que o Krenko ficou ali na mesa, já virou perigo. Aí vem um muxão pra acompanhar ele. E aí virou festa. Foi um Krenko corajoso, sem ímpeto. Ficou ali sentadinho esperando a vez dele. E eu tava torcendo para aquele top deck da tumba para fazer logo o Muxus com caverna, para não ter chance de anular. E ele achou algumas coisas, uma coisa importante que ele achou foi o Munitions para tirar o Goyf. O Goyf atrapalha demais, foi o que aconteceu no G2, né? O Goyf cantou, ainda tentei, mas não deu. E 2 ainda por cima. E no G2 eu tava esperando essa jogada, sabe? De conseguir encaixar o Muxus rapidão, assim. E aí a Matrona eu não fiz as contas direito, mas eu busquei um para fechar o jogo, que é o Sling Gang, né? E no fim das contas, ele com o Krenko acabou dando certo. Perfeito, Ale. Ale, a gente só tem direito a mais uma pergunta, porque a rodada vai sair daqui a pouco. E aí o Boninho mandou aqui, qual o seu Goblin favorito de todos os tempos e por quê? Tem várias categorias, mas a resposta rápida é o Krenko mesmo. Porque ele com ímpeto, ou ele desenjoado, né? Ele viabiliza muita coisa. Então, eu gosto muito dele. Pra fazer mana, pra ganhar vida, enfim. Pra matar os outros, né, Ale? Como a gente acabou de ver. Outros. Então fica aí, eu creio legal. Tem outros que eu gosto também, mas respondendo. Uma menção honrosa, então. O Snoopy. O Snoopy. É lindo demais. Ah, o Snoopy é muito da hora. O Snoopy é muito da hora. É o Krenko Júnior, né? Você tem um Krenko no topo, ele é um Krenko também. Ele é lindo. Gente, obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Seguimos. Valeu, Ale. Parabéns pela vitória e boa sorte no resto do campeonato. E agora, ó, começou ganhando, tem que ganhar tudo para poder pegar a vaga da final da MLL, hein? Torce aí, deuses do Magic. Bora. Valeu, Ale. Valeu, turma. Até mais. Valeu.